Olá pessoal, bem-vindo aí à nossa segunda aula. Vamos fazer agora um outro exemplo usando o visual, tá? Então, é sempre um algoritmo, no caso, o mesmo que está lá na apostilinha. Vamos fazê-lo aí passo a passo e depois ampliá-lo, fazer algumas modificações, né, que vão ajudá-los a entender um pouquinho mais, né, do conceito que está sendo explorado. Tudo bem? Então vamos lá. O nome do nosso algoritmo, então primeira linha, algoritmo, espaço, né, aspas duplas, e aí nós temos que colocar entrada, né, dados. Ou seja, né, não posso pôr um nome separado, tem isso, entrada dados. Função, ler dados da entrada padrão, no caso, qual é a entrada padrão? Teclado. Tá? Nós não conseguimos ler ainda o mouse. O mouse é trabalhado mais no Windows. Entrada padrão e escrever uma frase usando estes dados. Tudo bem? Então, home, vamos voltar aqui ao autor. Vou colocar o meu nome, vocês colocam de vocês. Não gosto de novo de ter a data. Trabalho mais com o mês. E aí vem a seção de declaração. Então, todo esse aqui, função, autor, comentários. Então, barra, barra. Importante? Sim. Quem for ler e saber o que o seu programa faz, vai estar lendo aqui a função, vai estar identificando. Variáveis. Bom, eu sei que eu quero ler o nome e a idade da pessoa. E o salário, no caso. A gente que só quer, né, fazer uma leitura de algumas informações. Então, o que eu quero ler? As variáveis vão ter basicamente os mesmos os substantivos que definem o que eu quero ler, basicamente são bons nomes para as minhas variáveis. Então eu quero ler o nome de uma pessoa, né? Nome, idade, não é isso? E salário. Ok. Só que nós temos um problema. Nome. Qual é o tipo da variável nome? Né? Nós estamos definindo a seção de variáveis aí, antes do início. Nome. Nós temos um literal. Esse é o tipo dessa variável. Ok? E agora, idade e salário. Nós vamos tratar. Idade, normalmente você fala em anos. Então, idade, né, em anos é um inteiro. E o salário? Normalmente a gente conta até os centavos para ver se vai até o fim do mês, não é isso? Então nós precisamos de um real. Então nós temos três tipos aqui de variáveis. Literal, e aí eu vou colocar um comentário informando que essa variável armazena. Por exemplo, guarda o nome do funcionário, do usuário, desculpem. Usuário, mas serviria também como funcionário. Depois aqui, idade, né? Pode ser armazena a idade do usuário. Salário, né? Guarda o valor do salário digitado pelo usuário. Todas essas informações vão ser lidas, tá, pelo programa quando nós solicitarmos ao usuário. Então, isso vai ser feito, né? Então, nós declaramos. Então, var, nome, literal, idade, 2 pontos, inteiro, salário, 2 pontos, real. Então, nós temos essas variáveis aqui. Início é onde nós vamos colocando a seção de comandos. Na 12ª linha, que já é dentro de início, nós vamos colocar o nosso código. Eu vou fazer um tab. Por que o tab? Para identar, né? Identação é importante, não identar, identação. Porque aí eu consigo saber o que está dentro de início. Isso é uma prática comum que facilita a leitura do código. Vamos ler algumas informações agora, né? No caso aqui, nós vamos enviar uma frase do usuário. Então, frase para o usuário saber o que será
o que será feito, né? O que o programa faz, o que o programa faz. Ou seja, pelo menos uma informação. Para isso, nós usamos o escreva. Oh, eu não lembro como é que era. Se vocês usarem, olha, Ctrl J para ver a lista de todas as funções. Eu vou apertar Ctrl J. Eu tenho uma lista de todas as funções do Visual. Entre elas, eu coloco E, ele aparece assim, ó, o E, que é o E lógico, né, que para nós ele é maiúsculo e com um ponto entre ele, no caso lá na apostila, mas aqui ele é um E comum mesmo. E tenho escolha escreva. E depois tem o escreva L. Nós vamos ver o escreva L depois. Então aperto o Enter e ele sabe que é o escreva. Tem que estar entre parênteses a frase e entre aspas, duplas. Então nós vamos lá, escreva, vou solicitar algumas informações. Ok? Então eu coloquei aí uma frase, né? Vou solicitar algumas informações. Tá? Isso é o que o programa vai fazer. Ele vai solicitar algumas informações do usuário. E aí, escreva, digite o seu nome. Está um pouquinho diferente do que está lá. Digite o seu nome. Pessoal, eu vou terminar o código, senão o tempo não é suficiente. E depois eu vou explicando linha a linha, tá ok? Por exemplo aqui, você escreveu uma frase, né, na linha 14 nós temos a frase, escreva, entre parênteses, tudo certinho, digite o seu nome. Bom, se você fizer isso, ele vai ler o nome. Então, a pessoa vai digitar o nome, quer dizer, você pede para a pessoa digitar o nome, ela vai digitar, você tem que ler, o seu programa tem que ler e guardar em algum local. Então, leia nome, ok? Se nós executarmos o programa, nós já conseguimos visualizar como que está o passo a passo. Por exemplo, vou executar. Vou solicitar algumas informações. Digita, tá vendo? Colou tudo. E aí tudo bem. Daniel, entra. Aí encerrou porque ele faz exatamente linha a linha. E a única coisa que o meu programa está fazendo é isso. Colocando uma frase, colocando outra frase, lendo o nome e acabou. Ele não faz mais nada. Então vocês têm que ficar atentos a isso. Tudo bem? Então vamos lá. Um detalhe que eu mostrei aqui é que quando você liga, olha, ele gruda, né? Essas duas frases. Eu não consigo fazer com que as frases, apesar delas estarem aqui, uma numa linha e aqui em outra, elas estão coladas lá as frases. Então, essa é a diferença entre o escreva e o escreva L. O escreva L, ele pula uma linha, né, ao fim da frase. Então nós temos aí a informação, né, do escreva L, agora faz com que ele apareça, digite seu nome na outra linha. Essa é a ideia do escreva L, tudo bem? Então Daniel, e aí ele já coloca, digite sua idade. É claro que ele não está fazendo leitura, porque eu não coloquei o leia. Se eu esquecer de colocar o leia, ele não vai ler. Então, leia idade. Porque idade é a variável que vai ler a idade da pessoa. Ó, legal? Então, eu vou dar uma paradinha e colocar o próximo. Então, acabei de digitar aqui a frase que solicita. Depois que eu li a idade, se eu pedir para a pessoa digitar a idade, a pessoa digitou a idade. Eu armazeno, eu guardo, né? Ou guardo a informação digitada em idade, ou seja, na variável idade. Legal? E aí eu volto agora, eu vou ler o salário da pessoa. Como que eu leio? Primeiro eu mando uma frase para a pessoa saber que ela tem que digitar. Sempre vai ter esse conjunto, uma frase informando e aí a leitura da informação. Senão a pessoa não sabe o que fazer. Esse é um ponto. Você tem que prever no seu programa que a pessoa saiba o que tem que ser digitado corretamente. Tá? Então, guardo a informação digitada na variável salário. Reparem que salário não tem acento, né? Qual é a variável? Aí o professor acaba indo
também não colocando. Eu vou finalizar a frase aqui e aí a gente já volta. Muito bem. Aqui agora eu vou fazer a frase final usando as informações. Então, por exemplo, olá, espaço. Eu quero o nome da pessoa aqui. Mas lembrem-se, cada pessoa que acessar vai digitar um nome diferente. Então eu não posso pôr qualquer nome aqui, inventar um José, um Maria, entra um Daniel, pronto, não funciona o programa. Eu uso a variável. Eu solicitei que a pessoa digitasse o nome. Isso está armazenado, isso está guardado para mim. Eu posso utilizar. Como utilizar? Cada pedaço de frase que vai aparecer tem que ser separado por vírgula. Então eu coloquei um pedaço assim de frase. Olá. E agora eu quero colocar o nome da pessoa. Isso está armazenado na variável nome. Ela não pode ficar entre aspas, porque entre aspas aparece a palavra nome. Se eu tirar das aspas, aparece simplesmente o valor que está armazenado em nome, que é o nome que a pessoa digitou. Tá ok? Eu vou colocar um ponto aqui. Você tem. E aí eu quero saber a idade da pessoa. Então eu vou pôr vírgula, idade, vírgula, volta para aspas duplas, anos e ganha. Tá ok? Eu vou pôr o R cifrão, porque isso não vai aparecer, né? E agora, vírgula, salário. E aí, opa, faltou aqui pôr a vírgula. Então, cada pedacinho. Eu estou separando, né? Olha, eu estou fazendo assim. Você tem, separa e coloca a variável idade. Ele vai substituir essa variável pelo valor dela. E aí vai juntar com o restante. Salário. Salário. Vou pôr aqui só um aspas com ponto final, só para mostrar para vocês, ok? Então isso finaliza o nosso programa. Então vamos executá-lo aqui. Então o que nós fizemos? Nós solicitamos informações do usuário, ele vai digitando. Aqui tem as variáveis, ó, nome, idade, salário. A última vez que foi digitado tinha esses valores. E aqui eu posso ver qual foi a última execução. Então, caminhando, né? Vou puxar um pouco aqui para que vocês acompanhem as informações sendo aqui. Então, nome, ainda não tem valor. Daniel, pronto, preencheu. Idade, 43. Ok, entrou lá. Salário, sei lá, 1.000. Ó, olá, Daniel, você tem 43 anos e ganha 1.000. Faltou o vírgula 00. Mas vocês repararam, então, que ele compôs, ó. Olá, não apareceu o nome aqui. Tá? Apareceu, olha, o valor da variável. Aí ele coloca o ponto, depois o nome, e você tem idade, ó, 43. Ele substitui para compor uma frase. Dessa forma você consegue compor uma frase. Tá legal? Bom, na próxima aula aí a gente mostra como alterar esses valores que nós estamos recebendo. Tá ok? Como fazer cálculo com esses valores. Então até a próxima aula. Pessoal, antes de encerrar, sempre é bom fazer o quê? Arquivo, salvar, né? Então, ó, segunda aula. Quase que eu esqueci. A primeira eu esqueci de mostrar para vocês. Eu acabei salvando. Alg, ou eu coloco a extensão ou deixo para ele. Salvar. Então, estou salvando, né, o programa para que eu possa depois acessá-lo. Então, se eu fizer arquivo, né, novo, vai pedir um novo, mas eu posso fazer arquivo, abrir, e aí pegar a segunda aula e trabalhar novamente com esse algoritmo. Exatamente como nós fazíamos com os outros arquivos. Desculpem aí, acabou faltando esse pedacinho. Então, de novo, até a próxima aula mesmo. Tchauzão.